Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou a Camila Henriques. E bom, esse é o nosso segundo programa do Feito por Elas do ano de 2024, né? Então, realmente, a gente tirando a poeira, sacudindo aqui, ligando os microfones, voltando à ativa mais ou menos, né? Porque a gente teve o programa que foi dos melhores filmes dirigidos por mulheres da década de 90, então um programa comentando aquela lista. E como todos os anos a gente também faz o nosso Troféu Alice, então por que não manter a tradição, né, de fazer o programa comentando a lista do Troféu Alice, né? Eu tô aqui, como vocês já perceberam, com a Camila Henriques, que vai participar desse programa comentando aqui as nossas revelações hoje. Bem-vinda, Camila! Oi, Isabel, muito feliz de estar de volta, né? Nesse ano, é o segundo podcast do ano, eu acho. Enfim, né, o Feito por Elas, de vez em quando surge, né, assim, na nossa timeline de podcast, para lembrar, ainda estamos aqui. Boa, essa foi boa, hein? Não, mas esse ano teve muitos, como falou, teve muito texto, né? Então foi um ano que o Feito por Elas voltou para a base nossa de crítica, que é o texto, né? Pois é, então, realmente, assim, a gente resolveu dar essa pausa por tempo indeterminado com o podcast, foi anunciado justamente no Troféu Alice do ano passado, que é basicamente... Ninguém estava dando conta, né, da produção, mesmo sendo quinzenal, é muita coisa, né, e a vida de cada uma acontecendo, atropelando, né, mas foi bem interessante nesse sentido, porque, enfim, a gente cai no podcast de paraquedas, mas pelo menos para mim o texto sempre foi a base, né, da produção de crítica, né, então... Esse ano eu tava olhando aqui, tirando as estatísticas do ano, né, do site, e aí eu vi que a newsletter eu continuo enviando, né, para quem apoia o projeto, né, eu enviei 28 cartinhas da Isa, né, que é a newsletter do financiamento coletivo, então teve dicas, teve recomendação de leitura, teve comentários sobre filme, sobre livro, essas coisinhas que eu sempre gosto de comentar lá na newsletter, só que no site foram 77 textos, assim, entre críticas, ensaios, entrevistas, eu nem coloquei as notícias, essas coisas assim que às vezes a gente posta, só aqueles que são realmente mais autorais, né? Então, acho que teve bastante trabalho esse ano lá no site. A Ana Flávia Gerhardt, ela escreveu uma crítica sobre o filme Zona de Interesse, lá no início do ano. A Yasmine escreveu sobre Ghostbusters. A Raíssa Ferreira colaborou bastante com o site esse ano, então ela escreveu sobre Laura, sobre La Quimera, sobre Passárgada, Malu, Manas, Caminhos Cruzados e outros filmes, assim, só para citar alguns. Eu também escrevi sobre Rivais, sobre Love Lies Bleeding, Furiosa, Cidade Campo, Maxine, A Substância e também outros filmes, né? E a gente também teve cobertura de festivais, né? Então a Yasmine, ela cobriu o Festival Lanterna Mágica, lá em Floripa, e eu cobri a Mostra de Cinema de São Paulo e o Festival de Brasília, né? Então ainda tem essas críticas, às vezes são textos mais rápidos, enfim, tem às vezes também entrevista, né? Mas nesse processo, sem querer, a gente publicou aí uns em torno de quase 80 textos aí. Eu não tenho certeza, eu falei 77, mas eu me perdi um pouco nessa conta, porque tem coisa que não é crítica, tem coisa que... Enfim, mas ali em torno de 80 textos, acho que a gente trabalhou bastante esse ano. A Isabel, assim, não viveu durante a mostra. Viveu cinema. A gente literalmente saiu de um filme correndo para outro, assim, era uma loucura. Bom, mas o Feito por Elas também tem o grupo de leitura e nesse ano foram lidos 16 livros e ainda vai rolar por lá a votação dos melhores do ano, mas essa é só das internas, não tem divulgação do resultado. Para saber, vocês vão ter que entrar no grupo. Neste ano tiveram obras da Maryse Condé, Rosa Monteiro, Úrsula Le Guin, Patrícia Highsmith, Fernanda Torres, Carolina Maria de Jesus, Hilda Hilst, Maria Firmina dos Reis, Aoko Matsuda, Camila Souza Fidiada, Amael Motar, Mary Shelley, Ana Paula Maia e Aline Valek. Enfim, né? A Isabel deu pra mim a parte mais difícil, né? Um monte de texto, de um monte de nome.
Mas, enfim, para mostrar também a variedade, né, de autoras que foram lidas esse ano, né? Foram 16 livros e cada um de uma origem, né? E a gente leu Fernanda Torres nem sabendo o que estava por vir, né? Porque foi bem no comecinho do ano, olha aí. Antes de ser moda. E o nosso grupo de leitura também tem um spin-off, que é o grupo de leitura da Agatha Christie. Nesse grupo a ideia é a gente ler a bibliografia dela em ordem cronológica, mas são assim uns 80 livros, então vamos ver até onde a gente chega, porque são só 4 livros por ano, né? Enfim, então esse ano a gente leu os 4 primeiros romances dela, todos da década de 20 ainda, 1920, né? E a gente também tá tentando ler um conto por mês, então foram lidos mais 12 contos. E tá sendo uma experiência interessante, assim, acompanhar a obra de uma só escritora, que é uma escritora tão prolífica, né? Em retrospecto e em ordem cronológica. É muito legal acompanhar a ordem cronológica. Eu tentei acompanhar o grupo da Agatha Christie, mas eu desisti logo, que enfim, né? Mas, falando nisso, também tem outro grupo que eu tentei acompanhar, mas não deu muito certo, mas 2025 vem aí, que é o grupo de seriado, onde toda semana o pessoal conversa sobre 2 episódios de uma série antiga. Então é um clube da série mesmo. O pessoal acabou de ver Buffy, que foi a primeira e começou ano passado. Depois eles assistiram as 2 temporadas de Undone, que é uma animação fantástica, que é bem curtinha, com 2 temporadas mesmo. E agora o pessoal tá assistindo Felicity. Eu tô me sentindo meio culpada, porque eu fiz muita campanha pra Felicity e eu não consegui continuar Felicity, mas eu amo Felicity. Beijo, Felicity. Ai, gente, eu nem tentei Felicity, assim, não comecei, não embarquei, tô só lá, tipo, de moderadora, abro o grupo pra marcar as mensagens como lidas e boa sorte pra quem tá assistindo, mas Buffy foi muito legal. E agora vamos pro prêmio, né? Como eu tinha falado, esse programa, na verdade, é uma desculpa pra gente fazer uma certa retrospectiva, refletir sobre os filmes que a gente assistiu esse ano, pensar no trabalho de mulheres, né, que foi realizado esse ano. E a gente faz essa votação desde 2017, né? O Troféu Alice. Esse nome, na verdade, é por causa da Alice Guy, né, que é considerada a primeira cineasta da história, né, a primeira mulher a dirigir um filme da história. Então, esse Troféu Alice também tem um pouco esse simbolismo de a gente fazer essa retrospectiva e pensar nos trabalhos daí contemporâneos, né, que estão sendo realizados por mulheres no cinema. Nunca é uma lista definitiva, eu acho sempre interessante, quando passa alguns anos, voltar e olhar, né, quem foram os premiados do ano X no Troféu Alice, porque às vezes tem um certo viés de recência, às vezes tem alguns filmes que não estrearam direito, então nem todo mundo conseguiu ver, né? Então tem sempre alguns desvios, né? Até no acesso do que vai ser votado, né? Mas é um apanhado geral do que a gente conseguiu ver, do que a gente gostou, para fazer essa retrospectiva. As regras, né, para votação, no caso, a gente só tem uma regra, basicamente, que é os filmes que estão concorrendo nas categorias, eles precisam obrigatoriamente terem estreado ou no cinema, ou em streaming, ou em vídeo on demand, né, no ano de 2024, no Brasil, né, então eles precisavam estar disponíveis. Então, com isso, filmes que são do ano passado, na verdade, que foram realizados no ano passado, mas só estrearam no Brasil esse ano, entram na votação desse ano. E filmes, por exemplo, que passaram em festivais, mas ainda não estrearam em nenhum tipo de circuito comercial, por enquanto não valem para votação, né? Vão ter que aguardar aí a estreia oficial num próximo ano. É a mesma regra da Abracine, né? Votar no que estreou, que foi exibido pela primeira vez no Brasil em 2000, no ano, né? No ano corrente. Todas nós votamos em 3 filmes para cada categoria, sendo que o primeiro lugar vale 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1. Nos anos anteriores votavam a equipe do podcast e também todas as convidadas do ano, né? Mas em 2024 não teve podcast, então só teve um, né, com a equipe participando. Então a gente abriu a votação para as críticas e jornalistas em geral, então teve um número de votantes bem maior. Isso foi interessante também, porque obviamente deu bem mais trabalho para compilar os votos, essa parte eu que faço, né? Mas eu acho que também refletiu em uma variedade maior, e depois pra frente eu quero até comentar isso em relação ao resultado. Eu já vou dar um spoiler aqui, mas em anos anteriores
o número de filmes mencionados em todas as cédulas de votação, eu mando uma cédula de Excel, assim, pra cada uma, né? Ficavam em torno de 50 a 60 filmes. Esse ano chegou perto dos 100 filmes, né? Alguns filmes foram desclassificados porque realmente ainda não tinham estreado, mas enfim, no geral, seguindo esses critérios, ficou em torno de 100 filmes. Então a gente vê que acaba abarcando uma variedade muito maior. E eu faço sempre uma listinha lá no Letterboxd, onde eu coloco tanto os filmes que foram premiados, como eu também listo todos os filmes que foram mencionados em qualquer categoria. Dá um trabalhinho pra fazer. E esse ano eu cheguei a pensar em não fazer justamente porque eram tantos. Mas aí, justamente pensando, poxa, são tantos votos, né? Como o voto é secreto, nesse caso, ao contrário das listas, a gente não vê os votos individuais umas das outras, né? Então, pra aproveitar essa indicação que as críticas, as jornalistas, enfim, fizeram por meio dos votos delas, eu aproveitei e coloquei realmente todos os filmes nessa lista de Letterboxd que vai estar disponibilizada lá. Eu vou colocar o link, né, no post direitinho. Mas foi muito legal, assim, acho que chamar mais gente deu uma variedade mais interessante para a votação. Então vamos lá, quem participou da votação esse ano em ordem alfabética foi a Beatriz Saldanha, do Le Diabolique, Camila Henriques, né, aqui presente, e já fazendo esse spoiler, né, Camila Henriques aqui acreditada como Sábado Sem Legenda, né, o podcast Sábado Sem Legenda, e feito por elas, né, Camila? Né, eu passei, assim, pelas fases, né, além de ser madrinha do podcast e de ouvir desde o início, eu também já conheço a Isabel desde que ela morava em Manaus. E acabou assim, a Isabel, assim, um tempo ela me chama pra escrever no site e tal. Enfim, a vida aconteceu, mas ano que vem aí, gente. É isso. Vem aí textos e entrevistas também, né? Quem sabe? Tô ansiosa. Então, esse final de ano, pensando justamente no funcionamento do site ano que vem, né? Então, propus pra Camila que se ela topasse, né, participar oficialmente, né, já gravou alguns programas e tudo, né, mas integrar oficialmente a equipe. Então, realmente foi um convite, assim, abrindo as portas. E ano que vem acho que vai ser bem legal. Tô ansiosa aí pra ver teus textos, tuas entrevistas. Vou tentar botar até novela mexicana, não sei por ela. Que... Diversificando o audiovisual, tá certo. Sobre isso. E continuando aqui, a Carla Oliveira, do Cineclube Academia das Musas, a Carol Balan, do No Sofá com Gatos, a Cecília Barroso, do Cenas de Cinema, a Enói Lopes Pontes, do Coisa de Cinéfilo, Gabriela Laroca, da República do Medo, Gabriela Ferreira, do Oxente Pipoca, a Ieda Marcondes, do site iedamarcondes.com, eu, né, feito por elas, Júlia Gavilã, do podcast Mais Que Um Filme, Larissa Paiva, do podcast Supercuts, a Lígia Ferraz, do Cinema Sétima Arte, a Luísa Luzvarg, do luisaluzvarg.com.br, a Maite Mendonça, do The Final Girl, a Maria Caú, do críticos.com.br, a Natália Bocaneira, do Coletivo Crítico, a Raíssa Basílio, da Folha, a Raíssa Ferreira, do Filmes e Filmes e do Feito por Elas, e a Estefânia Amaral, por fim, também do Feito por Elas. Então, eu esqueci de contar quantas pessoas votaram, mas foi bastante gente. E como eu mencionei, né, eu vou, além de deixar a lista lá no site, eu também vou deixar no post os links para os trabalhos de todas elas. Então vai ter o link para os sites e para os letterboxds de todo mundo. Quem não acompanha, passe a acompanhar, porque tem um monte de críticas e jornalistas aí fazendo trabalhos bacanas por aí. Eu queria agradecer todo mundo que votou, né? Dá trabalho fazer esse tipo de votação, né? São muitas categorias que a gente propõe e, ao contrário das listas, os votos individuais não ficam aparentes, né? Como eu falei, são secretos. Então, eu sei que tem menos graça, né? Porque todo mundo quer compartilhar a sua lista, né? E aí, sei lá, não dá pra mostrar a sua lista, mas, enfim, a graça nesse caso fica nessa composição do resultado final, que eu acho que é sempre muito bacana, né? Como mencionado, daí eu computei, né, os votos, né, com os pesos, como a Camila explicou. E os 3 premiados são os 3 primeiros lugares, né? Os 3 com mais pontos, mais votos de cada categoria, né? Tem algumas
regrinhas, alguns critérios de desempate que eu fui colocando com o passar do tempo, não vem muito ao caso, assim, ficar explicando cada um. Mas às vezes acontece, né, de ter algum empate e aí tem que usar um dos critérios que foram estabelecidos. É isso, então todas as dicas das listas lá do Letterboxd vão ficar lá no link para vocês poderem pescar aí várias recomendações de filmes interessantes, se por um acaso alguns desses filmes ainda não foram assistidos. Bom, então vamos às categorias. A gente começa com as séries, né? O melhor seriado protagonizado, escrito ou dirigido por mulher. Em terceiro lugar, o Alice de Bronze vai para Bebê Rena, dirigido pela Verônica Tofiuska e Josephine Borner-Bush. Nossa, os piores nomes para mim, assim, né? Os mais difíceis. Alice de Prata, a Amiga Genial, né, que é da obra da Helena Ferrante, com a Alba Rohrwacher e a Irene Maiorino, né? A Alba, que é a irmã da Alice, inclusive, da diretora. E o Alice de Ouro para True Detective, Terra Noturna, com a nossa amada Jodie Foster. Eu vou ser sincera que eu ando muito mal de série, assim. Eu só assisti Bebê Rena, então não sou capaz de opinar, mas pelo jeito, assim, Amiga Genial e True Detective mesmo receberam vários votos. Agora, seriado nos últimos anos tem sido muito pulverizado. A gente, acho que no primeiro, talvez até no segundo ano do Troféu Alice, não tinha categoria de televisão, né? E aí começou a ter aquelas séries tipo Fleabag, I May Destroy You, essas séries que todo mundo assistia, era um fenômeno, né? Escritas, produzidas, atuadas, às vezes dirigidas por mulheres, aí, vamos ter que criar uma categoria de televisão, né? Mas passado esse momento muito específico, agora não tem mais tanto uma série só que condensa todo mundo que tá assistindo, né? Então, assim, eu percebo que os votos ficam... Como assim, não existe uma pré-lista, cada pessoa pode votar realmente no que ela quiser, pulveriza muito, assim. Acho que teve anos, acho que ano passado, inclusive, sequer teve a Alice de Bronze, foi a Alice de Ouro e de Prata, só que foram as duas únicas séries que não receberam só um voto. Então, tá meio assim... Assim, o meu voto que foi pra Rex não foi computado aí, assim, Rex. Mas, enfim, né? Amamos Rex e Rex talvez não tenha sido esquecida no churrasco. E o nosso segundo prêmio é o prêmio de melhor elenco, que também fica completamente aberto, pode ser qualquer filme. E eu nunca coloco isso nas regras, mas eu acho que fica meio subentendido que com elenco tem que haver a presença de mulheres, assim, né? Então, o nosso Alice de Bronze ficou com O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, com as duas maravilhosas, né? Julianne Moore e Tilda Swinton. O Alice de Prata com Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. E o Alice de Ouro, marcando aqui a presença do cinema brasileiro que já chegou chegando, o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? Esse prêmio também aconteceu que nem com séries, que teve tiro pra todo lado, todo mundo pontuou bastante baixo, não teve, assim, elencos que super dispararam na frente, assim, então vários filmes foram lembrados, teve A Substância, teve Pisque Duas Vezes, teve Levante, teve Love Lies Bleeding, Segredos de um Escândalo. Só pra ter uma noção, foram mais de 30 filmes citados só nessa categoria, então realmente, assim, elencos muito variados. Gente, grande presença de cachorros, né? Assim. Beijo, Stefânia. Filmes que passam no selo Faustina, né? Facilmente. Cachorros do elenco, né? Faz parte também. Não, inclusive, assim, um dos melhores atores do ano, né? Foi o Messi, de Anatomia de uma Queda, então... Sim. Agora, o melhor filme estrangeiro, né? No caso, não brasileiro, protagonizado por mulheres. O Alice de Bronze foi para Vidas Passadas, de Celine Song. Alice de Prata, A Substância, de Coralie Fargeau, né? E o Alice de Ouro para Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. Todos eles são dirigidos por mulheres. E a gente teve também uma boa votação para Pobres Criaturas e para Segredos de um Escândalo. Também, assim, né? O feminino é muito forte no filme, né? No Pobres Criaturas tem uma atriz principal ali, mas ela mobiliza toda a história. Segredos do Escândalo, né? Duas atrizes ali
maravilhosas, né, duelando. Bom, assim, acho que não tem muito o que contestar, porque esses 3 filmes foram muito falados, né? Principalmente o Anatomia de uma Queda e a Substância foram fenômenos em rede social e fenômenos pop mesmo, assim, de serem os filmes mais comentados, 2 dos filmes mais comentados do ano. E curioso, né, as 2 diretoras francesas, né, nos 2 primeiros lugares. Uhum. E é interessante porque essa categoria ela existe justamente para possibilitar a lembrança de filmes que tenham esse protagonismo de mulheres, mas que não necessariamente são dirigidos por mulheres, e ainda assim os que mais chamaram a atenção foram dirigidos por mulheres, né? Achei interessante isso. Já na categoria de melhor filme nacional, protagonizado por mulheres, o Alice de Bronze foi para Cidade Campo, da Juliana Rojas. O Alice de Prata para O Dia Que Te Conheci, de André Novaes Oliveira. E o Alice de Ouro não tinha, eu acho, como ser diferente. Foi pro Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? Então, Eunice Paiva, Fernanda Torres, né? Levando realmente o prêmio de melhor filme protagonizado por mulheres brasileiro, né? É, assim, um grande ano para o cinema brasileiro, protagonizado por mulheres, inclusive, né? Grandes filmes do ano, a gente teve o Grace, por exemplo, também, que é um filme muito, muito bom desse ano também, protagonizado e centrado numa mulher. E, assim, legal ter a Juliana Rojas de volta, né? Um filme bem diferente, né? Dividiu mais opiniões, mas eu amei. Mas assim, o ano foi do Ainda Estou Aqui, né? Eu amo tanto o Ainda Estou Aqui quanto O Dia Que Te Conheci também, assim, pra mim é uma briga bem difícil, assim, que os dois são maravilhosos e as atrizes dos filmes, né? A Grace Passou, a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, todas maravilhosas. Eu ia dizer, embora Ainda Estou Aqui tenha sido esse blockbuster mesmo, né? Se a gente for pensar, mas é muito bonito que um filme como O Dia Que Te Conheci, que é um filme tão terno e aconchegante na forma como ele aborda a relação entre esses 2 protagonistas, apareça aqui. E Grace Passou consistentemente uma grande atriz, né, onde ela aparece, assim, e eu devo dizer, assim, aqui, fazendo aquele momento desabafo, que teve um programa que eu entrevistei ela uns anos atrás, e assim, eu acho que foi a entrevista que eu mais fiquei nervosa na vida, com essa expectativa de estar diante de uma figura que realmente, assim, aquele trabalho que é impossível não admirar, assim. Pra mim, Grace Passou é um dos grandes nomes da atuação contemporânea, e é muito bom poder acompanhar a carreira dela, e eu fico feliz que o filme também tenha aparecido aqui na lista. Sim, ela é bem apaixonante no filme mesmo, a gente entende, né, o protagonista, né? Sim. E falando em atrizes, né, a gente continua agora com o prêmio de atriz coadjuvante. O Alice de Bronze foi para Natalie Portman por Segredos de um Escândalo, o Alice de Prata para Margaret Qualley por A Substância e o Alice de Ouro para Julianne Moore por Segredos de um Escândalo. A gente também teve a Adria Arjona de Assassino por Acaso, né, o Hitman, pertinho também. E interessante, né, porque rolou assim aquela confusão, né, quem é coadjuvante, quem não é. A Natalie Portman eu considero... Acho que a Margaret Qualley ainda dá pra dizer alguma coisa assim, mas a Natalie Portman eu acho ela muito, muito protagonista do filme. Mas isso é interessante, né? Quando a gente tem essa dinâmica de 2 atrizes grandes trabalhando juntas, que é o caso também do Quarto ao Lado do Almodóvar, né? E os 2 têm a Julianne Moore, né? Os prêmios de atuação do Troféu Alice, como também não tem nenhuma pré-lista, fica aberto para cada uma votar no que quiser e definir quem considera como atriz coadjuvante e atriz principal da maneira como quiser, né? Então, aí acontece uma situação como essa, né? Que o filme ficou sem protagonistas, né? E o filme tem 2 coadjuvantes. Filme, elenco maravilhoso, né? O Charlie Melton, a gente não fala muito de homens nesse programa aqui, mas Charlie Melton maravilhoso. E só uma coisa, gente, Toni Collette, eu sei que quase ninguém assistiu o júri número 2, mas jurado número 2, mas Toni Collette. Apenas isso, né? Só digo isso. E aí, no prêmio de melhor atriz, a gente teve no 3º lugar a Alice de Bronze, a Demi Moore, por A Substância, Alice de Prata, Sandra Hiller, pelo Anatomia de uma Queda, e Alice de Ouro, Brasil, Brasil!
Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui. Eu acho que realmente o filme puxou muito forte os votos, né? E a título de curiosidade, como eu estava falando sobre a gente não definir quem é principal, quem é coadjuvante, né? Eu não quis adiantar antes de mencionar quem que foi premiada como atriz, né? Mas nessa categoria de melhor atriz, 22 atrizes diferentes receberam votos. A Julianne Moore recebeu votos tanto por O Quarto ao Lado como por Segredos de um Escândalo. E mesmo se somasse os 2 votos, ela não entraria no top 3. Eu cheguei a pensar, mas como dividir os votos e o prêmio é pra atriz e não pro filme em específico, né? Se juntasse os votos da Julianne Moore, ela entraria? Não entraria. Então fica aí a curiosidade. E como no atriz coadjuvante ela já ficou em primeiro lugar, né? Se juntasse as categorias também não influenciaria, né? E, por fim, assim, a atriz que não entrou nesse top 3, mas que ficou mais perto de entrar foi a Greta Lee, né, de Vidas Passadas, né? Então, alguns nomezinhos, assim, estão meio que se repetindo, né? Mas acho que ficou interessante, a gente percebe aquilo que tu mencionou, né? Que Anatomia de uma Queda e A Substância foram filmes super comentados ao longo do ano. A Anatomia de uma Queda, que é um filme do ano passado, mas estreou aqui no Brasil, acho que dia 2 de janeiro, né? Então, realmente... 2024 aqui. E eu ainda estou aqui, começando essa trajetória de rapar na temporada de premiações, pelo menos aqui no Troféu Alice, né? É verdade, aqui a Fernanda Torres tá ganhando. E engraçado, foi meu top 3 também, as 3, mas em ordens diferentes. Então, assim, acho que é muito consenso, né, assim, de serem as 3 atuações mais comentadas do ano. E foram os filmes mais assistidos, assim, se a gente pensar no conjunto aqui, né? Isso é uma questão também quando a gente faz esse tipo de votação. Eu tinha mencionado viés de recência e às vezes filmes que não estrearam em um circuito maior, né? Então, assim, uma coisa que acontece é que muitas vezes as premiadas são justamente os filmes que foram disponibilizados de uma maneira mais ampla, né? Então, às vezes, filmes que foram vistos... Filmes muito bons foram vistos por menos pessoas e aí acabam recebendo menos votos. Por isso que a gente também diz que não é uma lista definitiva, né? A gente sabe que acaba tendo essas coisas que interferem um pouco no processo, né? Sim. E falando assim, grandes filmes do ano, né? Continuando, vamos agora para a categoria de melhor documentário protagonizado ou dirigido por mulher. Em terceiro lugar, com Alice de Bronze, a gente teve Bruxas, da Elizabeth Senken. Em segundo lugar, com Alice de Prata, a gente tem Fernanda Young, Foge-me ao Controle, da Susana Lira e Clara Eyer. E em primeiro lugar, com Alice de Ouro, da Romei, ou da Omé, da Mati Diop. Legal, assim, o da Romei ter chegado em primeiro lugar, porque ele acabou de entrar na MUBI e ele passou na Mostra de São Paulo. Então, como tu falou, né, uma coisa mais limitada, assim, pouca gente viu. Ele deve ser muito assistido no início do ano, porque deve ir pra Oscar. Mas o da Fernanda Young passou no cinema. E o Bruxas também, ele foi mais reduzido, né? Foi mais um grupo, assim, menor de pessoas que viu, assim, se a gente for pensar, assim, perto dos filmes de ficção, por exemplo, do ano. Então, mas é muito legal, assim, fiquei muito feliz do Daomé ter ficado em primeiro lugar. Também, acho que é interessante, acho que ele realmente ainda vai crescer mais, né, conforme for meio que no boca a boca, chegando a mais pessoas, agora que ele já está disponível em streaming. E agora a categoria de melhor filme estrangeiro dirigido por mulher. O Alice de Bronze foi para A Substância, da Coralie Ferjat. Alice de Prata para Vidas Passadas, da Céline Song. E o Alice de Ouro para Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. Então, assim, é esse trio mesmo, né, que se consagrou aí em 2024. Foram muitos filmes mencionados, alguns eu nem sabia que tinham estreado, assim, realmente é muito legal. Depois, eu sei que eu já falei, mas depois olha lá a listinha completa. Mas como, enfim, esses realmente foram os filmes que marcaram o ano, eu acho que não tinha como ser diferente. E eu particularmente, assim, na minha lista coloquei os 2 primeiros, né, Anatomia de uma Queda e o Vidas Passadas, e eu fico bem feliz que eles
ocuparam esse lugar. O Vidas Passadas, ele não entrou na minha lista, mas assim, amo o filme. Se fossem mais lugares, assim, com certeza tinha entrado, então fiquei feliz e acho que também é uma lista muito coerente com o ano. Vamos agora ao melhor filme nacional dirigido por mulher, como eu falei, né, mais cedo, um ano muito bom para o nosso cinema, protagonizado por mulher e também dirigido por mulheres, né. Em terceiro lugar, com Alice de Bronze, a gente tem o Levante, de Lila Halla. Espero que eu tenha falado certo o nome. Alice de Prata, Sem Coração, que é uma co-direção, né? Nara Normandi e Tião. E Alice de Ouro, Cidade Campo, de Juliana Rojas. E a gente teve, com um ponto atrás, quase entraram o Salão de Baile e o Praia Formosa. E o Salão de Baile ele estreou agora, né? Também ele fez um circuito ele fez festival, né? Eu lembro que passou na mostra, então... o Sem Coração tá na Netflix, o Cidade Campo e o Levante passaram no cinema esse ano, né? Então, o Sem Coração também, né? Porque eu vi na mostra no passado. Então, a gente acaba também com o cinema brasileiro, a gente vê muita coisa em festival um ano antes e acaba tendo essa confusão, assim. Mas o Sem Coração é desse ano e amei. Assim, adoro. Filme que toca W, né? Please don't go. Amo. Don't go. Grande momento. Ai, gente, esse filme pra mim pegou muito, assim, eu amei muito Sem Coração. Acho que ficou interessante também esse apanhado, né? Quando a gente pensa em quem entra, mas também quem fica logo ali. Acho que é uma representação interessante do que foi feito esse ano. E agora o prêmio de melhor diretora estrangeira, né? Que realmente é uma enorme surpresa. Vocês nem podem imaginar quem ganhou o prêmio de melhor diretora estrangeira. Alice de Bronze, Coralie Fergeat, de A Substância. Alice de Prata para Céline Song, de Vidas Passadas. E o Alice de Ouro foi para Justine Triet, do Anatomia de uma Queda. Então, assim... Só diretoras, assim, que eu tô chocada que elas entraram. Então, e aí, isso também é interessante de ter mais gente votando, porque foram mais de 20 diretoras votadas, né? E eu separei aqui algumas que também tiveram um número considerável de votos, mas não o suficiente para entrar nesse top 3, né? Então teve Sofia Coppola com Priscila, a Payal Capadia com Tudo que Imaginamos como Luz, Mati Diop com Dahomey, Laura Citarella com Trem que... Eu nunca consigo falar isso, Trem que Lauquen. Também bem diversificado esse voto, embora essas três levaram tudo, basicamente, nas categorias estrangeiras, mas as que ficaram ali batendo na porta também foi uma lista interessante. E melhor diretora nacional a gente teve com o Bronze, com a Alice de Bronze, Júlia de Simone por Praia Formosa, com Alice de Prata, Nara Normandi por Sem Coração, né, que é uma co-direção dela com o Tião, e o Alice de Ouro para Juliana Rojas, né, por Cidade de Campo. Ela ganhou pelo filme com a Marjorie Chan, De Boas Maneiras? Sim, no Troféu Alice de 2018, que foi o ano que estreou As Boas Maneiras, né? O As Boas Maneiras levou a Alice de Ouro de melhor filme nacional dirigido por mulher, melhor filme nacional protagonizado por mulheres, melhor diretora nacional para Juliana Rojas, melhor atriz coadjuvante para Marjorie Chan e melhor filme dirigido ou protagonizado por mulheres no voto popular. Maravilhosa. Então ele levou tudo. Foi o filme mais premiado daquele ano. Merecido, né? As Boas Maneiras, Marjorie Isabel Zoá no nosso coração. E a Juliana Rojas, eu acho que falo como um consenso, assim, pensando tanto na equipe do Feito por Elas, todo mundo que já passou pelo Feito por Elas, de uma maneira geral, tem um apreço muito grande pela filmografia dela, né? Então, acho que ela sempre vai aparecer. Acho que é a diretora que a gente fica esperando o que vai fazer no próximo filme, fica curiosa, né, sempre, porque como ela trabalha com gênero, e esse filme ele é muito maduro, assim, nessa forma como ela lida com esses dois conceitos, né, cidade e de campo. E assim, e só pra me defender um pouco, não é um bairrismo só da equipe, né? Porque dessa vez que a gente teve um super número de votantes e ainda assim, né? Até porque realmente se confirma, né? Esse lugar dela, né? Gente, ela tá dirigindo série com a Xuxa, ela virou pop. Ela é um hit, ela é o momento.
E por fim, né, no final, eu sempre deixo as categorias do voto da audiência, porque eu acho que mais do que o valor do prêmio da crítica, a audiência acaba tendo um peso maior. Primeiro pra gente, pensando assim, que é o público que nos acompanha, que faz o projeto, mas também pensando que o quanto é importante pro cinema e para quem tá fazendo o cinema, a forma como ele é recepcionado por quem tá assistindo, pelo grande público, não necessariamente só pela crítica, né? Então, acho que o voto da audiência nesse sentido é mais interessante, né? Então, com o passar dos anos, nós fomos expandindo, né? Nas primeiras vezes que a gente teve voto de audiência, era só prêmio de direção e melhor filme. E agora a gente também tem o prêmio de melhor seriado protagonizado ou dirigido por mulher, que foi para Rex, com a Jean Smart. E aí, Camila? Muito feliz, justiça pra Rex, eu amei essa temporada, assim, é uma série que eu gosto cada vez mais, é muito engraçado porque eu não gosto muito de stand-up comedy, mas as minhas séries favoritas dos últimos anos foram Rex e Maravilhosa Senhora Maisel. Ainda teve o Bebê Rena, né, que eu não sou tão fã assim, mas também é sobre um stand-up comedy, né. Eu amo Rex e amo a Jean Smart na série, e essa temporada é muito legal como eles trabalham o sucesso dela, ela alcançar o que ela sempre quis, mas é aquele momento do que vem depois do sucesso, né? E todas as crises e como a Deborah e a Ava, né, que são os protagonistas da série, elas lidam também com um choque geracional. Tem uma piada ótima sobre o bolo que o Tom Cruise dá para as pessoas no fim do ano. Enfim, gente, maravilhoso. Justiça pra Rex. Obrigada, gente. E outra categoria que foi votada também pelo público foi a melhor atriz, e também, assim, o resultado chocante, gente, assim, um filme que eu não sabia nem que ele tinha sido muito assistido, né, é zoeira, que foi, claro, gente, Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui, empatadas em segundo lugar Demi Moore e Sandra Hüller, né? Então é o consenso do ano, essas três atuações femininas. E é legal que são atuações bem diferentes, né? Uma bem contida, a outra da Demi Moore indo no máximo ali, no físico, e a Sandra Hüller tendo os momentos mais contidos, os momentos de maior fúria, e cada uma ali dentro do seu gênero, assim, do tipo de filme que tá fazendo. E legal que duas dessas atuações são dirigidas por mulheres, e também o filme da Fernanda Torres gira em torno dela, né? Então, muito legal isso. Uhum. E aí na categoria de filme, nesse caso do prêmio da audiência, vale tanto filmes dirigidos quanto protagonizados. A gente unifica aquelas categorias, né? E o prêmio foi para A Substância. Então, realmente foi o filme que mais dialogou com a audiência esse ano, mas com a ressalva de que o Vidas Passadas teve apenas um voto a menos. Eu achei, assim, super apertado. Me chama muita atenção, porque o voto da audiência é um número maior de pessoas votando, né? Então, foi interessante de ver essa diferença tão pequena. Eu achei legal, porque eu achava que o Anatomia de uma Queda poderia dar uma... vencer aí também, mas A Substância acho que foi um filme que... O Anatomia de uma Queda também, né? Furou bolha, assim, né? Foi. Mas A Substância, ele é mais recente também, né? Ele é do segundo semestre, então acho que tá mais fresco também na cabeça das pessoas. Eu e a Isabel, a gente tem opiniões opostas sobre A Substância. Tudo que eu gosto do filme, ela não gosta. Mas... E tá tudo bem. Tá tudo bem, gente, acontece. A gente concorda sobre vidas passadas, por exemplo, então tá tudo bem. Mas, assim, eu tô percebendo que a audiência tá do meu lado. Sim, é verdade. E agora, a categoria que a gente coloca... O prêmio principal, né? A gente coloca como a categoria principal, né, gente? Que é o prêmio de melhor direção, melhor diretora... E a gente teve um momento meio Oscar, né? Que ganha um filme ganha melhor filme, outro ganha melhor direção, né? Pra dividir a fortuna, né? E quem ganhou foi a Celine Song. Ela foi injustiçada no Oscar, mas aqui no Troféu Alice ela foi premiadíssima. E a Justine Triet e a Coralie Fargeau empatadas em segundo lugar, né? Provando assim foi o ano delas. Mas muito legal a Celine Song ser reconhecida, porque é um trabalho, ele é mais contido, né? Ele é muito... E é inclusive um roteiro dela, né? Então, assim, ele é baseado nas experiências dela.
Então é muito legal ver um filme tão pessoal sendo premiado. E uma curiosidade, a gente entrevistou a Celine Song, né? A gente participou de uma coletiva com ela. Sim, é verdade. Eu não publiquei. Ai, amiga, Sacanagem. é tanta coisa a publicar. Eu publiquei, mas assim, é muita coisa, assim. Eu publiquei com uns 2 meses de atraso, mas ficamos assim, nossa, Greta Lee, tão bonita, parabéns. As sobrancelhas mais bonitas de Hollywood. Mas então, vamos deixar o link da tua entrevista com a Celine Song lá na postagem também, pra quem quiser conferir. Adorei porque foi inclusive inesperado se a gente pensar que mesmo na categoria de direção da crítica ali, né, ela não ficou em primeiro lugar e no público ela realmente acabou cativando aí e dividindo, né, como tu mencionou, a Substância levando o melhor filme e ela levando o melhor direção, né, acho que é uma direção interessante, é um filme menor no sentido de escala de produção, né, imagino que de orçamento também, inspirado nessa experiência pessoal com o roteirista do Rivais, né? Eu acho que eles têm uma questão, algo a ser conversado aí entre eles. E o próximo filme dela é sobre isso também, né? Triângulo amoroso, né? Então tem alguma questão aí que a gente tá descobrindo pelos filmes, né? Aquele momento, gente, vocês querem me falar alguma coisa, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho um filme que lida com a questão do relacionamento de uma maneira muito madura. Eu gosto tanto do roteiro em si quanto da direção dela, né? Eu acho que é o tipo de... não necessariamente isso é um elogio, mas aqui é um elogio. É realista na forma como lida com as expectativas e as questões de relacionamento da vida adulta, assim, né? Então, é denso, é bonito, é triste, enfim, é um filme realmente que ele vai arrancar aquelas lágrimazinhas, porque é impossível, né, não se emocionar com ele, mas eu gosto muito dessa forma como ela lida com os sentimentos dos personagens. Muito bonito. O trio principal, maravilhoso. Incrível, é. E bom, foi isso. Esses foram os nossos filmes premiados aí. Essa foi a nossa 8ª edição do Troféu Alice, que já é uma daquelas, né, um dos prêmios mais tradicionais do cinema brasileiro, né? Tem que fazer um troféuzinho, né, em breve, né? Eu queria, sabe? Se eu tivesse grana, eu faria um troféuzinho, mandava, assim, pras assessorias entregarem pras premiadas, assim. Mas seria muito legal. E é claro que ele só acontece graças às pessoas que votam. Então, eu agradeço novamente a todas as críticas e jornalistas que votaram. Eu vou até pegar a lista aqui e repetir o nome de todo mundo. Então, Beatriz Saldanha, Camila Henriques, Carla Oliveira, Carol Balan, Cecília Barroso, Enói Lopes Pontes, Gabriela Laroca, Gabriela Ferreira, Ieda Marcondes, eu, Júlia Gavilã, Larissa Paiva, Lígia Ferraz, Luísa Luzvarg, Maitê Mendonça, Maria Caú, Natália Bocaneira, Raíssa Basílio, Raíssa Ferreira e Estefânia Amaral. Muito obrigada a todas vocês. Esse foi um ano muito rico, realmente, olhando esse retrospecto. E eu queria agradecer a vocês que acompanham e seguem acompanhando aqui o nosso trabalho no Feito por Elas. A gente realmente desacelerou aí os podcasts sem muita previsão de retorno, mas como vocês viram na abertura do programa, a era do texto, né, tá aí, a gente tá produzindo muito, tem muita coisa para ler lá no site, né? E dessa forma também as referências daquilo que foi mencionado aqui, a gente vai botar os links para os programas, para as listas, né, do Troféu Alice dos anos anteriores, as vencedoras, para quem quiser dar uma conferida, vai estar tudo lá no post, assim como a entrevista da Camila com a Celine Song. Além do site e do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e a gente também está no YouTube. Você pode entrar também no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema, mandar foto de doguinhos, gatinhos, bebês também não tem muito, né? Mas se quiserem também, assim, qualquer coisa que melhore o dia das pessoas, assim, né? Geralmente os doguinhos, assim, são a grande estrela do grupo. E é isso, gente. Entrei no Telegram, é divertido. A gente fala de tudo lá. E nos links das bios das nossas redes sociais tem também os links para os outros grupos que a gente mencionou aqui. Se quiser ver série com a gente, se quiser ler livros com a gente, enfim, tá tudo lá. E também manda seus comentários, se concorda, se discorda, quem teria escolhido, votou em quem.
qualquer coisa nesse sentido para o contato@feitoporelas.com.br ou deixa lá no nosso site feitoporelas.com.br. E se quiser fazer um Pix de Natal, né, a nossa chave é o e-mail contato@feitoporelas.com.br. Estamos aceitando. Boas festas, gente, bom descanso, aproveitem esse final de ano, que venha um 2025 ótimo pra gente, que a gente tenha filmes incríveis no ano que vai vir aí, para que a gente também tenha um maravilhoso 9º Troféu Alice em 2025, né? Então, uma boa virada e a gente se vê por aí. É isso, gente. Muito obrigada, Isabel, pelo convite, não só para participar do Feito por Elas, mas do programa também. E Feliz Natal para quem comemora, enfim, quem também só se reúne com a família, com os amigos. Enfim, tem um bom feriado, né? Esse bom fim de ano. Apresentação: Isabel Wittmann e Camila Henrique. Roteiro, produção do programa, edição de áudio e arte da capa, Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.